Meus irmãos, dando continuidade no estudo da carta aos Efésios, queria que os irmãos abrissem Efésios capítulo 2, versos 11 e 12. Nós demos o tema da pregação que foi para nós lembrarmos de quem nós éramos e de como nós vivíamos. A ideia, o desafio para nós hoje aqui, neste texto, é lembrarmos quem nós éramos e como nós vivíamos, para que nós possamos expressar, reconhecer a grandeza de Deus. O propósito da carta de Efésios, passando bem rapidamente, não era confrontar nenhum tipo de heresias particulares nas igrejas, mas era... Paulo escreveu provavelmente porque tomou conhecimento, os irmãos tomaram conhecimento da prisão de Paulo, eles estavam aflitos, então Paulo escreveu para consolar, para falar de verdades, para falar da união de Cristo. Paulo escreve com essa intenção de instruir os crentes a respeito de vários assuntos, consolá-los, fortalecê-los na palavra. E nós temos que a mensagem central de Efésios, como nós vemos também na carta gêmea, que é Colossenses, que é a reconciliação cósmica que Deus fez em Cristo de unir um povo só para si, que é a igreja. Deus em Cristo, ele veio quebrar as barreiras que existiam entre culturas, entre nações, para fazer de cada cultura, de cada nação, um povo só, que é a igreja do Senhor. Isso que nós temos que ter em mente. O propósito aqui é a união da igreja, a vida da igreja, o propósito que Deus escreveu. Isso, as bênçãos que Cristo fez na cruz, que somente Cristo poderia fazer na cruz por nós. Senão nós estaremos eternamente separados de Deus e separados uns dos outros. Não foi uma conquista humana. A igreja não é uma conquista humana, não é uma ideia humana, é uma obra divina. Nós somos diferentes, muitos de nós aqui viemos de contextos diferentes, culturas diferentes, mas podemos nos chamar de irmãos, podemos dizer que pertencemos à mesma família, não porque nos reunimos no mesmo lugar. Isso não nos faz unidos, isso não nos faz uma família, mas porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo morreu para nos alcançar. Então, Paulo está, de alguma forma, tratando muito sobre isso aqui, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Nós vimos no primeiro, lá no capítulo 2, ainda no começo, Paulo falando da nossa situação, que nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. Paulo descreve ali, então, no capítulo do verso 1 ao verso 3, no capítulo 2, a terrível situação que todos nós estávamos, toda a humanidade estava. Mortos em pecados, andando conforme pensa, conforme seguindo o próprio coração, e éramos filhos da ira. Aí no verso 4, nós vimos que Paulo então começa a falar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, obra de Deus, sempre iniciativa de Deus, Deus fez tudo com muito amor com que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo. Depois nos versos 8 a 10, de 1 a 4, fala isso. Do verso 8 a 10 fala da salvação somente pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo estava deixando claro, vocês são cristãos, vocês, judeus e gentios, hoje pertencem à mesma família, são povo de Deus pela graça. Não foi por observância à lei, não foi porque nasceram em algum lugar, não foi porque vocês fizeram por merecer, mas foi salvação pela graça. Isso não tem ninguém que foi salvo a não ser pela graça. Não é por obras, não é por cumprimento, não é por observância, é por graça. E a graça nos leva à obediência à palavra de Deus. Então, isso nós vemos que, quando Paulo fala que a salvação é mediante a fé, nós vimos isso, a fé é um condutor que nos leva a Cristo. Deus mesmo nos deu essa fé para crermos em Cristo como nosso Salvador. E a salvação não foi por obras, ninguém fez nada por merecer, ninguém vai poder chegar diante de Deus, embora nós tenhamos lutas. Martinho Lutero mesmo fala assim, eu luto constantemente por querer encontrar em mim ainda alguma poeirinha de obra. Essa faz parte do pecado, nos querer dar um pouquinho de crédito. Mas a palavra de Deus diz, não foi por obras, para que ninguém chegue diante de Deus e fale assim, eu fiz isso, eu contribuí. Então não é graça. E não existe salvação a não ser pela graça. Então, Paulo deixa isso bem claro. Depois, no verso 10 do capítulo 2, Paulo diz assim, pois somos feituras dele, criados em
Cristo Jesus. A humanidade está dividida ou em Adão ou em Cristo. Thomas Watson diz assim: toda a humanidade está pendurada ou em Adão ou em Cristo. Em Adão no sentido de condenação, no velho homem, ou em Cristo. Debaixo do senhorio de Cristo, do sangue de Cristo. Então Paulo diz no verso 10 do capítulo 2, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, não por causa das boas obras. Nós já falamos isso. Foi para, Deus nos criou para as boas obras que Ele mesmo preparou para nós. Nem nessas obras nós temos algum mérito. Ele já preparou essas obras para que nós andássemos nela. Então Paulo está deixando bem claro isso. Ele diz assim, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Paulo vem descrevendo, lembra que vocês eram mortos em delitos e pecados, mas lembrem o que Deus fez? E o meu objetivo hoje, com a graça de Deus, meus irmãos, é trazer isso na nossa memória. Nós não podemos nos esquecer de quem nós éramos. Não para você e eu ficarmos lembrando saudosamente, afundar em pecado, em depressão, eu era assim, ou com desejo de voltar à velha vida, porque Paulo isso condena em Romanos. Como que vocês vão ter prazer em alguma coisa se antes vocês estavam a serviço do pecado? Mas com a ideia de nós lembrarmos quem nós éramos antes da graça ter nos alcançado, para que nós valorizemos o que só a graça pode fazer. Porque para muitas pessoas hoje, conversão eu não ia na igreja, um dia eu fui e comecei a ir. Essa é a minha experiência de conversão. Ele não tem experiência de arrependimento, ele não tem um antes e depois da vida dele. Eu vivia no pecado. Eu estava morto em delitos e pecados. Eu fazia a vontade dos pensamentos. O meu coração me guiava, mas Deus teve misericórdia de mim e me deu uma nova vida. Agora, pela graça de Deus, eu sigo a vontade de Deus. Não tem isso, é apenas assim, eu não ia na igreja, agora eu vou. Não tem essa lembrança, eu não vejo mudança na minha vida. Mesma coisa, só agora eu vou na igreja. Isso não é uma experiência bíblica genuína de conversão. Então, essa primeira passagem aqui, eu queria falar hoje, tentar ficar nos versos 11 e 12 de Efésios 2. Esse texto, meus irmãos, essa passagem de 11 a 22, ela fala de o capítulo 2 de Efésios, ele fala de uma dupla alienação. Primeiro, dos versos 1 ao 10, ele fala que nós estávamos alienados de Deus, do versos 1 ao 4. Toda a humanidade estava alienada de Deus, estava sem Deus, estava morta em seus delitos e pecados. Nós nascemos alienados, separados de Deus. Então, essa é a primeira alienação de todo ser humano, que ainda não foi alcançado pela graça. Ele está alienado de Deus, separado, o pecado separou. Ninguém pode se salvar, ninguém pode fazer nada para se salvar. Nós estamos separados de Deus. E uma consequência direta dessa primeira alienação é que nós estamos alienados uns dos outros. Guerras, contendas, divisões, inimizades, é resultado dessa alienação de Deus. Enquanto nós não experimentarmos essa reconciliação com Deus pela cruz de Cristo, enquanto Deus não nos reconciliar, como diz lá Paulo em 2 Coríntios, se reconciliou consigo mesmo, enquanto Deus não nos reconciliar, não nos salvar, não nos regenerar, para nós estarmos em paz com Deus, não tem como desfrutar de paz nos relacionamentos. As pessoas que estão ainda alienadas de Deus, elas estão alienadas uns dos outros. Brigas por poder, por dinheiro, por prazer pessoal, vontades próprias, tudo isso causa divisão. Então, quando nós entendemos que em Cristo nós somos reconciliados com Deus, nós vamos sendo reconciliados com as pessoas também. É uma consequência. Não tem como você e eu falar, eu estou reconciliado com Deus, mas eu carrego ódio no meu coração de muita gente. Porque se eu entendi que eu fui perdoado por Cristo, que eu fui adotado por Cristo, quando eu era inimigo, quando eu era morto nos meus delitos e pecados, Deus me perdoou. Se eu entendo isso e essa compreensão só vem pelo poder do Espírito Santo, porque senão ela fica só intelectual, eu repito esse conceito, mas não creio nele. Quando Deus invade meu coração para mostrar quem eu era, e eu só estou reconciliado com Cristo por causa da obra de Cristo na cruz, como Paulo diz em Romanos 5, justificados, pois agora nós temos paz com Deus. Paz aqui não fala de tudo dar certo na sua vida, fala de reconciliação com Deus. Eu não estou mais alienado, eu não estou mais em oposição a Deus, porque Ele reconciliou, Ele me deu um perdão na cruz. Então isso vai me levar a restaurar os meus relacionamentos também.
Então, esse texto de Efésios 2 fala dessa dupla alienação. Primeiro, de 1 a 10 com Deus. E agora fala de uma alienação entre as pessoas. Veja, você acompanha a leitura do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo aqui está falando de um conflito que existia entre judeus e gentios. Meus irmãos, esse conflito era um ódio mortal. Paulo está falando que judeus e gentios se odiavam. Eu vou tentar passar um pouco dessa compreensão para os irmãos. Paulo tinha isso em mente quando ele escreveu isso. Portanto, lembrai-vos de quem vocês eram. Paulo estava falando para gentios que tinham sido convertidos. Paulo sabia que era naturalmente impossível unir judeus e gentios, ainda mais para adorar o mesmo Deus. E que isso só foi possível por causa da cruz de Cristo. Após o regresso de Paulo, nós vemos lá em Atos 15, 1, após o regresso de Paulo à Antioquia da Síria, em sua primeira viagem missionária, nós lemos lá que certos indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos, dizendo: a menos que vocês sejam circuncidados segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Os judeus, a circuncisão tinha sido dada por Deus. Todo menino, no 8º dia, tinha que ser circuncidado. Era um sinal de uma aliança que Deus tinha feito desde com Abraão, lá em Gênesis 12. E quando Deus fez essa aliança com Abraão, ele falou assim: em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Só que os judeus, a maioria deles mal instruídos, estavam se apegando a esse sinal externo, estavam criando uma barreira intransponível. Eu sou circuncidado, você não é, então você está no inferno e eu estou salvo, só por causa disso. E eles desprezavam, eles menosprezavam as outras pessoas que não eram, porque eles achavam que só eles eram o povo de Deus, e Deus não tinha mais ninguém. Só que desde o Velho Testamento, em muitos salmos e profetas, nós já vimos falando da salvação de gentios. Só que os judeus estavam agarrados à nacionalidade. Eles fizeram um mau uso de um sinal que Deus deu. Eles estavam se agarrando a alguma coisa que não era para se agarrar. Para eles era assim: eu sou circuncidado, problema resolvido. Vocês, gentios, não são? Vocês são combustível do inferno, eles falavam. Deus criou vocês para ser combustível do inferno. Em Atos 10, meus irmãos, nós lemos muito disso daí. Os irmãos podem ler depois Atos 10. Fala quando Pedro vai na casa de Cornélio e as pessoas reclamam de Pedro lá. Abra lá, vamos só dar uma conferida rapidamente. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Deus tem povos de todas as tribos, raças e nações. E os judeus estavam achando: é só nós. É só nós. Quem não é judeu, quem não nasceu aqui, já era. Depois, no verso 44, depois que Pedro estava discursando, ele diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Após ouvirem falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, e esses que, assim como nós, olha só, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. E no capítulo 11, meus irmãos, logo na sequência, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro saiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Aí Pedro faz a defesa dele. Depois, no verso 15, meus irmãos,
Os irmãos podem dar continuidade em casa, mas depois no verso 15 diz assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, lá referindo a Atos 2. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, até então, a vinda de Cristo não tinha essa chance, essa possibilidade dos gentios também serem alcançados, porque os judeus se fecharam num grupo deles e fizeram mau uso disso daí. Matthew Henry diz assim: essa foi a promessa que coroou todas as outras, se referindo a Gênesis 2:3, pois aponta para o Messias, em quem todas as promessas são confirmadas e afirmadas. Jesus Cristo é o grande abençoador do mundo, a maior pessoa com a qual o mundo foi abençoado. Ele é uma bênção familiar e por ele a casa recebe a salvação. Porque pela linhagem de Abraão veio o Messias, a promessa de um Redentor. Os gentios não tinham conhecimento disso, e os judeus se orgulhavam disso. Agarravam-se em sinais externos e faziam um mau uso para isso. Outros povos, meus irmãos, às vezes praticavam a circuncisão, mas só os judeus praticavam por motivo religioso. Só eles achavam que aquilo ali bastava para eles, um sinal externo, que era para lembrar de uma promessa de Deus. Eles estavam se agarrando nisso com unhas e dentes e desprezando quem não tinha isso daí. O povo de Israel, então, interpretou mal, fez mau uso do que Deus mesmo tinha dado para eles, com uma forma arrogante de destratar os melhores povos. Outro pensamento, ele diz assim: a tragédia é que Israel se esqueceu de sua vocação, interpretou mal o seu privilégio, achando-se o favorito de Deus, e acabou desprezando e até mesmo detestando os pagãos, tratando-os como cachorros. E aqui, Marcos Granconato faz um parênteses importante, tratando como cachorro, e ele diz assim: se for tratar como cachorro é tratado hoje, muitas vezes não é uma coisa ruim, né? O Granconato até fala: hoje os cachorros vivem melhor que eu, ele falando na pregação dele. Vai em psicólogo, tem terapia, tem tudo. Mas nessa época, os cachorros eram tratados quase como os animais selvagens. Eles eram dados até restos de corpos de pessoas crucificadas para eles comerem. Eles eram animais imundos, e ninguém... Então, essa aí é uma ideia de você falar: você é um animal, você é igual um animal impuro. Gentil era um animal impuro, imundo. É um cão. O povo que tinha recebido as leis de Deus, a promessa de Deus, estavam tratando as pessoas desse jeito porque estavam interpretando mal, estavam arrogantes, orgulhosos, destratando as pessoas, achando que Deus não tinha mais ninguém, Deus era só eles. Nós sabemos que no começo Deus fez escolher a nação de Israel para se revelar, uma nação pequena, e ali deu os 10 mandamentos, instituiu a circuncisão como um sinal da aliança de Deus com o seu povo, falando para Abraão que em ti serão benditas todas as nações. Eles deviam ser testemunhas da graça de Deus, mas eles ficaram circunscritos a isso. Eles tinham uma dieta especial que o proibia de comer com outras pessoas, porque tinha coisa para eles que eram impuros, coisa impura, então eles não comiam. Por exemplo, a carne de porco. Então eles jamais sentariam com o judeu para comer uma feijoada, por exemplo, que o judeu comia carne de porco. Então eles seguiam algumas restrições, calendários de festas, só que eles estavam usando isso de forma religiosa, hipócrita, para sobrepor-se aos outros, para falar: nós somos melhores do que todo mundo. Na época de Cristo, muitos anos após a lei ser dada por Moisés, os judeus tinham até acrescentado outras normas, outras regras de conduta, para erguer ainda mais essa barreira de divisão entre eles e todo o povo. Para falar assim: ó, aqui é só nós. Eles iam instituindo por conta própria essas coisas, e cada vez mais essa divisão, esse ódio, que os dois se odiavam, os gentios também odiavam os judeus por conta disso. E era essa barreira cada vez mais era intransponível, mais nítida, e carregava com eles.
Augusto Nicodemos também traz uma reflexão importante. Ele diz assim: o espírito nacionalista dos judeus era muito exagerado, muito exacerbado. Eles se viam como aquela nação diferente de todos os povos, o único povo de Deus, e por isso tratavam os gentios com desprezo e arrogância. Ao invés de serem um canal de bênção para outras nações, eles tinham nojo dos gentios. Isso era ainda mais evidente na seita dos fariseus, que era um grupo mais zeloso dos judeus. Então, eles estavam cada vez mais hipócritas, religiosos, se achando melhores que todo mundo, fazendo mau uso do que Deus fez, não estavam levando o evangelho para outras nações, estavam se vangloriando de algo que não era feito para isso, não foi com esse propósito. William Barclay também, olha só, eu trouxe esses pensamentos para nós vermos como o negócio era sério, para nós valorizarmos a cruz de Cristo. Não tinha chance desses dois povos, eles nem se olhavam, eles se odiavam. Não é assim, eles se evitavam, não, eles se odiavam. Olha o que William Barclay faz. O judeu tinha desprezo imenso pelo gentio. Os gentios, diziam os judeus, foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. Deus, diziam eles, ama somente a Israel dentre todas as nações que fez. Não era nem sequer lícito prestar ajuda a uma mãe gentia na sua necessidade mais urgente, porque isso seria apenas trazer outro gentio para o mundo. Então, se ele existe uma mulher dando à luz, ele falou, não vou ajudar, porque eu estou colaborando para vir mais um gentio no mundo. Até a vinda de Cristo, os gentios eram um objeto de desprezo para os judeus. A barreira entre eles era total. Se um rapaz judeu se casasse com uma moça gentia, ou uma moça judia se casasse com um rapaz gentil, era realizado o enterro simbólico da moça ou do rapaz judeu. Semelhante contato com o gentio era equivalente à morte. Por que nós temos que saber disso? Para nós entendermos o que somente Cristo podia fazer. Unir esses dois povos que se odiavam, que estavam alienados uns dos outros. Não tinha a mínima possibilidade deles conviverem juntos. Então, os judeus rejeitaram o próprio Cristo. Quem que entregou Jesus para ser morto? Foram os judeus, que se vangloriavam tanto de ser o povo bom, que nós somos circuncidados, nós somos da circuncisão, eles falavam, de forma provocativa. Deus, então, em sua providência, nós vemos isso num texto de Mateus 21, 43, que eu não vou entrar nele, mas Deus, em sua providência, tira o reino da nação de Israel, então, transferindo os privilégios da nação de Israel para todos os povos. Agora, não tem mais só aquele povo. Agora, em Cristo, cumpriu o que desde o início era para ter acontecido. Deus vai salvar pessoas de todas as nações. Não é todas as pessoas. Deus tem eleitos filhos em todas as nações, tribos, povos e raças. Você é judeu? Eu não sou. Você é cristão? Por que você e eu somos cristãos se nós não somos judeus? Por causa de Cristo. Então Deus começa a chamar o seu povo eleito antes da fundação do mundo, para juntamente com alguns judeus eleitos, que creram, porque nem todo judeu cria, para formar um só povo, que é a igreja de Deus, que é o que Paulo quer tratar aqui em Efésios. Deus tem um povo só. E até hoje, eu estava escutando o Cranconato falando isso, que tem igrejas, e ele citou uma igreja no Paraná, eu não sei qual é, ele só falou isso, mas em São Paulo, tem igrejas, ele fala que é igreja que só branco, só negro, só não sei o quê, o povo está dividido. Não por causa de teologia, mas porque de falar de quase que nacionalidade. Eles não querem se misturar. Mas esse nunca foi o propósito de Deus, ter só um grupinho. Deus tem todos aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, que deu fé para crer neles, formam um povo. Não interessa qual a nacionalidade, não interessa nada. Interessa que Cristo agora nos fez um. Essa que é a mensagem. Então, nós vemos que essa divisão, essa raiva impedia. E aí Paulo agora, com a morte de Cristo, Paulo começa a falar assim, para aqueles gentios que tinham sido incluídos no povo de Deus, lembre quem vocês eram. Para vocês agora não ficar jogando a cara dos judeus também, tá vendo? Eu também sou. Tá vendo? Vocês achavam que era só vocês? E começar a continuar a confusão, continuar a encrenca entre eles. Então Paulo começa a falar assim no verso 11, portanto, lembrai-vos
é a importância de nós lembrarmos, meus irmãos, quem nós éramos antes de Cristo, antes da graça de Deus ter sido expressada e revelada na cruz. Devemos sempre entender o que vem antes. Quando Paulo fala esse portanto, ele está falando, considere o que eu estava falando, que vocês estavam mortos em delitos e pecados, que vocês odiavam a Deus, que vocês estavam alienados de Deus. Então Paulo aqui quer que os cristãos gentios de Éfeso lembrem-se de como eles viviam. E Paulo agora vai falar da importância de nós lembrarmos, não para vivermos cultivando isso, mas para sempre dar graças a Deus por lembrarmos da nossa pecaminosidade, da nossa indignidade diante de Deus. Então Paulo está falando que pecadores convertidos devem frequentemente refletir. Essa é uma ideia acerca da sua própria pecaminosidade e miséria, para que exalte apenas a graça de Deus. Para que exalte apenas a graça de Deus. Nós somos chamados a lembrar disso. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. E a Bíblia diz que nós devemos esquecer no sentido de perdoar, de tratar as injúrias que fazem contra nós, mas essas nós lembramos. E o que é para nós lembrar, muitas vezes nós esquecemos. Ou às vezes lembrando, mas eu não era tão ruim assim, eu nasci num país, numa família, numa estrutura. Não, todos nós nascemos alienados de Deus. Foi somente a graça de Deus, somente em Cristo na cruz que nós podemos fazer parte do povo de Deus. Isso está bem claro. Romanos 6:21 fala, naquele tempo que vocês eram escravos do pecado, que proveito vocês escolheram? Vocês só viviam em pecado diante de Deus, naquele tempo. Lembrem daquele tempo, como que vocês viviam? Depois vocês leiam Romanos 6:21 e seguintes. Paulo está exortando. Vocês lembram como que vocês viviam? Na prática do pecado. O pecado reinava na vida de vocês, não esqueçam disso. E agora Paulo então está falando, portanto, lembrai-vos que vós, gentios na carne, por quê? Porque essas pessoas não carregavam no corpo deles nenhum sinal da promessa de Deus. Eles não eram circuncidados. Eles não faziam parte da promessa de Deus, eles não sabiam nada sobre isso, eles eram alienados sobre isso daí. Paulo falou, lembra que vocês eram gentios na carne, ou seja, vocês não tinham sinal nenhum da promessa de Deus. Mas hoje vocês são filhos de Deus, por quê? Lembre-se disso, que vocês não eram israelitas, vocês não eram judeus, mas hoje vocês fazem parte, vocês eram gentios na carne, vocês não tinham nada em vocês que evidenciasse algum sinal que Deus tinha feito esse pacto, essa graça. A circuncisão, meus irmãos, era necessário como meio de manter viva a promessa de Deus, a lembrança. Não para eles se vangloriar disso, isso está bem claro para nós. E às vezes eles falavam assim, nós somos a circuncisão. Os judeus falavam assim, e aquele povinho ali são os incircuncisos. Eles jogavam isso com ironia, com desprezo. Para o judeu era simples assim, você é circunciso? Então, está tudo bem com você. Você não é? Não tem chance. Não tem chance. E eles não queriam saber. Não queriam saber. Matthew Henry traz uma verdade, ele falou assim, olha, isso aqui é uma coisa bem atual para nós. Ele diz assim, confessores de Cristo, confessores hipócritas, estão sendo acostumados a se avaliar basicamente de acordo com privilégios exteriores e censurar e desprezar outros que não possuem. Confessores hipócritas, as pessoas se agarram a coisas exteriores e elas criam uma barreira. Eu tenho isso, eu fiz aquilo, eu faço aquilo, então eu sou. E você não faz, você não tem, você não é, então você está perdido. Aí Romanos 2, 28 e 29, Paulo diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, fala assim, vocês estão se agarrando ao sinal externo, mas o coração de vocês não tem nada de conversão, não tem nada, vocês não entenderam o que significa isso. Não tem temor de Deus, vocês estão odiando as pessoas, vocês estão se vangloriando. O coração de vocês não demonstra nenhum temor a Deus. Demonstra que vocês não entenderam quem vocês de fato são. Paulo também fala em Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
E eles estavam confiando o quê? Neles mesmos, no sinal deles. Então, nós precisamos entender que havia atitude dos judeus para com os gentios, mas havia atitude dos gentios para com Deus, para com os judeus também. E havia atitude de Deus para com os gentios, porque os gentios não tinham a circuncisão. Agora, Deus, em Cristo, ele faz o plano eterno dele. Ele une esses dois povos. O que tinha um sinal nem todo era, e o que não tinha sinal, que todo mundo achava que era combustível do inferno, Deus salva muitas pessoas e une para fazer um povo só. Martin Lloyd-Jones diz, o grande ponto que ele defende, que Paulo defende, é que Deus venceu este obstáculo duplo. Ambas essas dificuldades foram superadas, vencidas por Cristo e pelo que ele fez. A atitude do judeu para com o gentil foi corrigida se o judeu se tornou cristão. A atitude de Deus para com eles também mudou. Assim, toda a questão da lei foi solucionada por nosso Senhor e Salvador. Ele é o argumento real e concreto do apóstolo. Somente Cristo, mediante o Evangelho, produz essa unidade verdadeira. A unidade, nós não criamos a unidade. Paulo vai voltar a falar isso em Efésios 4, nessa mesma carta. Que a unidade foi feita na cruz, sem Cristo, não pelo homem. Nós não precisamos criar a unidade, nós não conseguimos criar. Nós podemos criar métodos que aparentemente nos mostram unidos, mas a unidade espiritual foi feita na cruz, quando Deus rompeu a barreira, as divisões, as coisas que separavam. E em Cristo, Deus então mostrou ali que ele veio para salvar povos de todas as tribos, raças e nações. Então a unidade foi feita por Cristo na cruz. Você e eu não conseguimos, nem temos poder, nem autoridade para criar unidade. Nós só desfrutamos dela à medida que cremos em Cristo e caminhamos nessa direção. Nós não podemos, meus irmãos, usar os sinais, as bênçãos de Deus de forma arrogante. Do que nós vamos nos orgulhar se Cristo é quem fez tudo? Toda a tragédia do judeu naquele tempo foi que ele omitiu o ponto essencial. Faltou-lhe um real juízo de valores. Os judeus, eles achavam que o que importava era a circuncisão. O que Paulo e outros tinham para ensinar-lhes era o que importava era a circuncisão do espírito, que a pessoa pode ser circuncidada na carne e ao mesmo tempo estar condenada e perdida. Mas o homem que está em boas relações com Deus é o que foi circuncidado no espírito. E que isso é tão possível para o gentil como para o judeu. Mas o judeu tinha parado na carne. Seu senso de valores estava errado, ele tinha interpretado mal a circuncisão. A circuncisão era meramente um sinal externo de um estado interno, espiritual. Era o que a circuncisão fora destinada a ser, porém o judeu tinha ficado cego para isso. Então agora Paulo vai falar, no verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vocês eram gentios na carne, vocês eram chamados desprezadamente de incircuncisos. Por quem? Por aqueles que se intitulavam circuncisos. Veja, é uma forma de ironia que Paulo está trabalhando. Eles ficavam provocando vocês com isso daí. E aí Paulo falou assim, que vocês eram circuncisos por mãos humanas. E agora Paulo vai trabalhar no verso 12, meus irmãos. 5 verdades que nós temos que aplicar para as nossas vidas. 5 condições de que Paulo mostra para aqueles cristãos de Éfeso como eles eram, como eles viviam, para deixar assim bem claro na mente deles, olha como que vocês viviam. Então Paulo vai falar assim, naquele tempo, ou seja, antes da graça de Cristo, naquele tempo quando vocês estavam em brigas, quando os judeus achavam que eram melhores e vocês também odiavam eles, que ninguém tinha entendido muita coisa, naquele tempo estáveis sem Cristo. Poderia parar só com essa condição, porque uma pessoa que está sem Cristo, ela não tem mais nada, ela não tem esperança, não tem paz, não tem nada. Mas Paulo vai fazer questão de descrever, fala assim, vocês que eram gentios na carne, vocês que não faziam parte do pacto, e para todo mundo que vivia assim, vocês não tinham Deus no mundo. Agora, os gentios, eles adoraram, eles tinham muitos deuses. Só que Paulo está tratando assim, vocês eram ateus, que vocês não tinham Deus. Adorar deuses falsos é a mesma coisa que ser ateu. Eles viam os judeus talvez indo às sinagogas, comentando, mas eles não tinham. Ele falou, vocês viviam sem Deus, ou seja, vocês viviam alienados de Deus. Sem Cristo já implica uma vida terrível.
E eu falei, sem Cristo, a humanidade está dividida em sem Cristo ou em Cristo. Sem Cristo é todo aquele que ainda não confessa a Jesus como Senhor. Está ainda condenado em Adão. Se você ler Romanos 5, de 12 a 21, Paulo vai deixar claro, em Cristo, em Adão ou em Cristo. A humanidade toda está pendurada nesses dois homens. Então Paulo está falando, vocês estavam sem Cristo. Sem Cristo é tragédia, só pecado, sofrimento, perdição, condenação, religiosidade morta, sem esperança, sem alegria, sem paz. É uma vida de todo mundo que está sem Cristo, é uma tragédia. Você pode falar, mas tem muita gente aí que não tem Cristo, mas parece que está bem. Carcaça. Lá no fundo é uma podridão, é um desespero, é uma falta de esperança total, é uma agonia. Com Cristo, meus irmãos, ou em Cristo, é desfrutar de bênçãos que Paulo vem falando desde o capítulo 1. Quando ele fala que Deus, o que Deus fez em Cristo? Elegeu, predestinou, regenerou, perdoou os pecados, adotou como filhos. Isso é o que nós temos em Cristo, por causa dele. Veja a diferença, sem Cristo e em Cristo. Os efésios estavam sem Cristo, sem o conhecimento do Messias, sem interesse salvador, viviam como se Deus não existisse. É a sua condição hoje? Mesmo frequentando uma igreja? Os judeus tinham a revelação só da antiga aliança. Eles tinham essa revelação de Cristo, eles faziam parte da promessa, eles tinham noção, muitos deles, mas os gentios não. Depois a segunda, naquele tempo estava sem Cristo. E qual a outra consequência? Separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês não pertenciam ao povo de Deus, porque vocês estavam sem Cristo. Comunidade fala de nação. Vocês não pertenciam ao povo de Deus, porque vocês não tinham um sinal na carne, vocês não estavam originalmente participando disso. Ah, então Deus mudou o plano dele? Não, não mudou, Deus está concluindo o plano dele que é eterno. Mas eles viviam separados disso, eles não tinham noção. Eles não pertenciam a essa comunidade, viviam lá entre eles. Muitas vezes sabiam que os judeus iam na sinagoga, mas não faziam parte do povo de Deus, das promessas de Deus. Não tinham noção de que Deus tinha prometido o Messias, dos mandamentos de Deus, da lei moral de Deus. Eles não tinham noção disso, viviam alienados disso. Estavam alienados, então, de todos os benefícios que alguém que crê em Cristo pode ter. Outra característica, que está no verso 12, estranhos às alianças da promessa. Deus havia dado uma promessa ao povo de Israel, que era a chegada do descendente de Abraão, que era a promessa do Salvador, que era Jesus Cristo, queria apartá-los da iniquidade, queria cumprir toda a profecia e levar o povo de Israel, ou o povo eleito de Deus, aonde fosse, ao reino de Deus. Para isso, Deus tinha feito várias alianças, a mesma aliança sendo renovada com Abraão, com Davi, com Moisés. Deus ia renovando, para ir relembrando o povo disso daí. Agora, os gentios não tinham essa noção, eles não faziam parte disso. Eles viviam alienados. O que é o mundo? É viver sem uma outra realidade, que talvez você e eu já tenhamos conhecido no passado. O que é viver sem Cristo? Você acorda, dorme, você não sabe da Bíblia, da promessa de Deus. Jesus Cristo para você não é nada, a volta de Cristo para você não significa nada. Oração, leitura da Bíblia, tudo é estranho. Pega para uma pessoa que não crê, que está fora da compreensão das promessas de Deus, tenta falar do valor da Bíblia, de que Jesus prometeu que vai voltar como juiz. Não faz sentido para a pessoa isso. Ela vive sem essa realidade. Eles eram estranhos a toda essa aliança que Deus tinha feito com o povo. E Paulo está falando, lembra que vocês viviam assim. Não fica achando que vocês eram bons. Sem Cristo, fora do povo de Deus, eles não conheciam nada das promessas de Deus. E depois, uma outra consequência, dentro dessa lógica, Paulo fala assim, estranhos às promessas da aliança, não tendo esperança. Já teve algum momento na sua vida que você falou assim, eu estou sem esperança disso acontecer? Pode ser uma situação de saúde, uma situação, qualquer outra coisa. Nós termos momentos de não ter esperança, ela já é terrível. Pensa uma pessoa que vive sem esperança, e muitas vezes ela está ignorante com relação a isso. A nossa esperança é uma pessoa, é Cristo. Por que nós acordamos e vivemos, nos reunimos como igreja, estudamos a palavra? Porque Deus se revelou a nós e colocou em nós essa esperança que é Ele mesmo, da volta dele, de estarmos eternamente com Ele.
Agora, tire essa esperança da sua vida e da minha. A vida perde sentido, meus irmãos. Vamos comer, vamos beber, vamos dormir, vamos morrer, que não tem mais nada o que fazer. Não tem esperança. A esperança é só as coisas dessa terra. E é assim que o povo vivia. E é assim que milhões de pessoas estão vivendo. Inclusive, sentadas ouvindo o sermão domingo após domingo. Tem esperança só da coisa dessa terra. Tiram toda a sua esperança desta terra, porque não tem Cristo. A cabeça funciona só para as coisas dessa terra, tudo isso aqui dá esperança, tudo isso aqui tira a esperança quando está ruim, quando está bom, e nós vamos vivendo assim, sem Cristo. Eles não tinham esperança porque não tinham fé no Messias, não faziam parte da aliança, não conheciam as promessas de Deus. Quando acabar essa vida, pergunte para as pessoas que não têm esperança, por que você vive? O que vai acontecer após a morte? Ah, não sei, eu não tenho esperança de nada, eu tenho esperança de trabalhar, ganhar dinheiro, viver. Não fazem parte do projeto de Deus, do plano de Deus, vivem como se o mundo fosse só isso aqui. Que situação terrível, meus irmãos, todos nós vivíamos assim. E muita gente ainda vive assim, pessoas talvez da sua família, pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, estão depositando toda a esperança nas coisas desse mundo. Isso é viver sem esperança. Isso é viver sem esperança. E agora, por último, Paulo fala assim, viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Já falei, vocês eram ateus. Ah, não, mas a gente adorava vários deuses, vocês são ateus. Porque adorar Deus falso é a mesma coisa que ser ateu. Porque não existe Deus falso, só existe um Deus verdadeiro. E quem não crê nele, vive como se fosse ateu, ignorante, com relação à verdade. Vocês viviam fora dos limites. Ah, mas a gente tinha muitos deuses. Mas isso não conta, porque não existe muitos deuses. Viver sem Deus no mundo é viver em desobediência aos padrões morais do Senhor. Nós falamos isso no capítulo 2, versos 1 a 3. Como que é viver sem Deus no mundo? Fazendo a vontade dos pensamentos e da carne, e éramos por natureza filhos da ira, e vamos viver assim mesmo. Quais explicações, então, nós podemos trazer aqui para a nossa vida, meus irmãos? Se você hoje é um cristão, se você hoje tem certeza de que você é um nascido de Deus, foi regenerado, foi perdoado, isso foi por causa de Cristo. Nós somos incluídos no povo de Deus por causa de Cristo, não foi por causa de nada que você fez ou eu, nada que nós tenhamos agarrado, nenhuma tradição, nada. Foi porque Deus em Cristo deu a vida dele por nós e Ele mesmo deu graça para nós crermos nele. Não se apegue em nada mais. Não se apegue na igreja onde você reúne, em alguma prática que você faz. Não existe. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós brasileiros vivíamos como eles, porque nós não temos o sinal. Todo mundo vivia alienado, uns conscientes, outros não. Mas somente em Cristo nós podemos falar assim, eu fui perdoado. Se você voltar para o capítulo 1 de Efésios, você vai ver, bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com todas as sortes e bênçãos espirituais em Cristo. Aí ele vai falar as bênçãos espirituais que é em Cristo. Fora de Cristo é só tragédia, falta de esperança, alienação de Deus, alienação das pessoas, alienação com relação à palavra de Deus, não sobra nada. Você tem falado de Deus para as pessoas? Você hoje que faz parte do povo de Deus por graça, você tem levado o evangelho para outras pessoas ou você tem falado, nós somos melhores, nós somos cristãos, aqueles não são cristãos, começar a usar essa mesma linguagem, eu sou regenerado, aqueles não, com desprezo, ou nós temos demonstrado misericórdia para com todos, falado do evangelho com humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Tiago 4,6 fala, Deus resiste aos soberbos. Se você está com o coraçãozinho meio orgulhoso, ou eu estou por causa de alguma coisa, Paulo fala em Coríntios, o que nós temos que não nos foi nos dado? Do que nós vamos ter jactância? Do que nós vamos nos orgulhar? E a palavra de Deus fala duramente contra que, ai daqueles que se acham sábios aos próprios olhos, ai daqueles que pensam alguma coisa a respeito de si, ai dos que são soberbos. Você pode usar algum privilégio espiritual com soberba, com orgulho, para distratar as pessoas, para achar que você foi alvo de Deus, porque você tem alguma coisa que os outros não têm. Quando nós devemos dar todo o crédito a Deus, mas Deus também fala,
Isaías 57:15 fala, mas Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, que Ele mesmo faz isso em nós. Todos nós, por natureza, temos um coração orgulhoso. O orgulho é a primeira roupagem que o homem pôs e a última que ele vai tirar, porque tudo está envolvido nesse orgulho. Sempre nós queremos achar que nós contribuímos, que não somos tão maus, que alguma coisa, se a gente for cavar, meus irmãos, a gente vai encontrar muito resquício de orgulho ainda, que Deus tem que tratar isso em nós. O orgulhoso não quer falar para os outros, ele fala com desprezo, mas em amor ele não fala. O orgulhoso ele fala sempre com desprezo, mas em amor ele não fala. Nós precisamos falar do Evangelho da Graça, para que através da nossa vida muitas outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas. É Deus quem faz a obra, nós sabemos. Mas por que Deus instituiu a pregação, a evangelização? É o meio que Ele instituiu. Você tem compartilhado da sua fé com pessoas de forma amorosa, de forma longânima, sabendo que não é você e eu que convencemos ninguém, mas você tem sido um canal de bênção para outras pessoas? Ou você está fechando só? O importante é que eu tenha algum sinal exterior que eu sou crente, ou alguma coisa que eu acho. Mas se nós somos salvos mesmo por Deus, se o nosso coração realmente foi circuncidado, se Deus realmente quebrantou nosso coração, nós vamos querer levar a palavra de Deus para outras pessoas, com humildade, porque nós sabemos, eu só fui alcançado pela graça de Deus, porque olha quem que eu era. Eu vivia sem Deus no mundo, sem esperança, eu vivia de acordo com os meus pensamentos, com a minha vontade. Então Deus vai mudando isso em nós. Nós não pertencíamos ao povo de Deus, meus irmãos, mas hoje nós pertencemos unicamente por graça. O último pensamento que eu queria ler com os irmãos para a gente encerrar. Olha só, é muito forte isso, meus irmãos. Martin Lloyd Jones diz assim, ninguém jamais se regozijará em Cristo como deve, se não compreender qual era a sua situação antes de se tornar cristão. O problema com todos os cristãos professos que não se regozijam em Cristo é que eles nunca se deram conta de que eles eram em pecado. Se você não se der conta de que você era antes de ser tomado por Deus, jamais o louvará como deve. Por isso Paulo desce a minúcias. Há muitos que nunca viram qualquer necessidade de Cristo. Por quê? Porque estão satisfeitos consigo e pensam que tudo está bem com eles como eles são. Esse é o seu problema. Paulo está desejoso de que os seus leitores entendam essa questão. Ele orou nesse sentido para que Deus abrisse os olhos de seu entendimento, para que pudessem entendê-la. Vocês estavam longe, diz eles, mas agora, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Vocês seriam capazes de ver o que Deus fez? Você não consegue ver a medida do seu amor, da sua graça e misericórdia e do seu ilimitado poder? Então, Cristo uniu os povos e nós precisamos lembrar quem nós éramos, meus irmãos. Nós não éramos boas pessoas, nós não éramos dignos de nada da bondade de Deus, nada em nós atraía a bondade de Deus, ninguém. Foi por graça e misericórdia que Deus em Cristo uniu todos os povos, que naturalmente ninguém se uniria. Se fosse para escolher mesmo, nós nunca escolheríamos com todo mundo que está aqui, mas Deus tem o seu povo em todo lugar do mundo. E nós estamos unidos, por que nós podemos nos chamar de irmãos? Por causa da cruz, por causa do sangue de Cristo. Somos filhos do mesmo Pai. O que nos une é o amor de Deus, não é as nossas semelhanças, e as nossas diferenças também não servem para nos afastar. Se nós caminharmos para Cristo, o Evangelho, a vida de Cristo em nós vai tratando todas as nossas diferenças e nós vamos nos tornando parecido com Ele, que é manso e humilde de coração. Que essa verdade ganhe o seu coração e o meu, meus irmãos, para que no decorrer dessa mensagem, numa próxima oportunidade, se Deus nos permitir, nós vamos trabalhar agora o que somos em Cristo. Paulo fala quem éramos. Aí agora, a partir do verso 13, ele vai falar assim, o que Deus fez, o que Cristo fez. Mas hoje eu queria encerrar orando com os irmãos para que nós pensássemos e refletíssemos nisso. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. Obrigado pela cruz de Cristo, que quebrou todas as barreiras, que nos uniu debaixo do Teu poder, do Teu sangue. Não há nada em nós, não havia nada em nós. Todos, judeus e gentios, são salvos por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Não por cumprimento de leis, não por cumprimento de calendários, não por observância de nada. Mas nós somos todos constrangidos e regenerados pelo Teu Filho amado.
Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor converta pessoas que ouviram isso e talvez não faça sentido na vida deles essas verdades. E para nós, Senhor, que pela graça cremos, nos dê essa compreensão todo dia de lembrarmos quem éramos, para engrandecermos o que o Senhor fez por nós em Cristo na cruz. Para que possamos viver com esperança, debaixo das Tuas promessas, em Cristo, desfrutando de cada momento de relacionamento com o Senhor e também com a igreja, que é o seu corpo. Não podemos desprezar a vida da igreja, que o Senhor mesmo instituiu para que fosse bênção para nós e para a terra, para outras pessoas. Nos dê essa compreensão, trabalhe essas verdades profundamente no meu e no coração de todos que estão ouvindo aqui, Senhor. Oramos isso pelo poder do Teu Filho amado, Jesus. Amém.